Olá, tudo bem com vocês? Eu dei uma pausa nos vídeos por aqui para pensar um pouco em como ficaria o formato aqui do canal. Dentro das minhas percepções, do que eu tenho trazido, dentro dos textos, dentro dos vídeos, dos roteiros que eu tenho seguido, e para ver o que é que funciona melhor. E aí, também foi um momento de recolhimento, para escrever novos textos, para pensar um pouco sobre o que eu queria falar. Então, eu percebi que eu falei sobre muitos temas, algumas variações sobre o mesmo tema, de formas diferentes. Trouxe questões análises, psicológicas ligadas a livros, a filmes, que eu percebi que as pessoas gostam muito também, então eu acabei fazendo até uma playlist aqui, tem alguns vídeos voltados, para análise de filme, e eu queria pedir a participação de vocês em alguns aspectos também. O que é que vocês gostariam de ver mais aqui? Quais os temas que vocês acham interessantes, que vocês gostariam de me ver falar aqui? Os roteiros que eu faço aqui pro canal, geralmente são textos que eu já tenho escrito há um tempo. Eu sempre gostei muito de escrever. E eu resolvi ir colocando aqui. Alguns desses textos eu publiquei no meu Instagram. Então, eu faço uma adaptação aqui para o YouTube, Porque, enfim, são linguagens diferentes. Inclusive, o vídeo dessa semana foi baseado em um texto do meu Instagram. Os vídeos, que eu tenho feito 3 vídeos, com uma teia de conteúdos. Eu achei esse termo bem interessante, que é o que se usa muito nas mídias sociais, Conteúdos que são interligados. E assim, esses vídeos são baseados nesse texto que já tem lá. E o dessa semana vai ser essa variação. Aguardem. A partir de amanhã tem vídeo novo no canal. Mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui sem roteiro, mas para um bate-papo. Para saber de vocês, O que é que vocês têm achado, quais os temas que vocês gostariam de ver. Afinal, a gente está se encaminhando para o final do ano já. Sim, estamos em pleno mês de novembro. E é um momento que todo mundo faz os seus balanços, Balanço de vida, traçar metas. É o hábito, é o costume, É o ritual. E rituais são importantes para que a gente possa caminhar. Eu vou trazer hoje um pensamento, Ontem eu estava cuidando do meu jardim. Eu uso muito esse termo, mas é o meu jardim real, O meu jardim concreto, não metafórico. Porque eu gosto muito de plantas, como vocês podem perceber, Eu gosto muito de plantas. E eu, com o tempo, tenho desenvolvido um certo cuidado, percebendo alguns aspectos na minha casa. E aí, tem 2 plantas aqui que elas passaram por um processo de transição recente, estão passando. Uma delas, vocês conhecem uma chamada Comigo Ninguém Pode, que é uma planta com a folha, aquela tradicional, verde com branca, é uma planta muito bonita. E eu percebi, ela estava um pouco grandinha, que ela estava cheia de bichinhos nas folhas, várias pintinhas. E eu não comecei a olhar, nada resolvi. Eu disse, vou fazer a poda. Só que ela estava tomada por essas pintinhas. Então, eu vou ter que fazer a poda total. Deixar só, o toco do caule. Como a gente, Passei a tesoura e deixei ele lá. Mas ali naquela planta ainda havia vida. Tinha vida naquela planta. E eu fui deixei tomar sol, fui regando. E ela foi tomando sol e eu fui regando. Passados alguns dias, eu percebi que novas folhinhas estão nascendo na lateral desse caule. Estão se abrindo, estão crescendo. O mesmo aconteceu com a outra plantinha que eu tenho. Ela é uma planta que eu não sei o nome científico dela, mas é uma plantinha que ela tem uma folhinha assim em forma de coração e ela parece ser toda ruidinha por dentro. Essa planta, as folhas foram ficando amareladas e ela foi caindo. Eu acho que eu estava colocando muita água nela. E ela fica estilo essa jiboia aqui atrás, Ela cai assim e as folhinhas vão abrindo. E aí ela foi morrendo. Acho que o excesso de água, a falta de sol, fui mudando de lugar. Mesmo assim, ela não foi se adaptando. Só que aí ela ficou só com a haste, sem folha nenhuma. Todas as folhas caíram. Mas eu fiz a mesma coisa. Coloquei para tomar sol, fui regando, adubando.
E eu percebi, quando eu já estava quase desistindo dela, que nessa haste, que parecia tão sem vida, também foi se abrindo uma folhinha e ela tá ali ramificando, trazendo metaforicamente, né, para essas fases da vida, de transição, de transformação. E eu trago isso meio sem roteiro, porque eu não pensei em nada para falar e agora me veio essa história, porque a gente vai passar por um processo de transição agora, nesse ritual de final de ano, que é um ritual que todos nós nos dedicamos tanto. Mas pensando sobre isso, para que a gente possa olhar, né, para esses momentos onde a gente se acha sem vida, onde a gente acha que precisa fazer determinadas transições, mas não tem a coragem de cortar pela raiz ou pelo caule aquilo que não está mais nos fazendo bem, como aquelas pintinhas da planta. A planta estava tão bonita aparentemente, com aquelas folhas maravilhosas, mas foi preciso cortar. Se esse corte não fosse feito, provavelmente ela teria morrido. E aí ela foi se recuperando, e as folhinhas estão lá, brotando novamente. A gente precisa se voltar para esses nossos processos de transformação, de recuperar aquilo que a gente pensou que havia perdido. Cuidar do jardim. Agora esse jardim simbólico, esse jardim que está em nós. Cuidar desse jardim. Tem um texto lá no Instagram que eu falo sobre isso. Eu já trouxe algum vídeo aqui também, falando sobre esse cuidado. Mas esse jardim interno, ele passa por transições que às vezes a gente não está muito atento, não presta muita atenção, não olha para onde está indo. A gente mexe na terra, mas não quer ter contato às vezes com as raízes. Ou por outro lado, às vezes a gente não quer mexer na terra para não sujar as mãos. E por fim, muitas vezes a gente não quer fazer essa poda, esse corte necessário para que a gente possa crescer com uma saúde psíquica, com essas folhas renascendo com força, com vitalidade. Então, nesse momento final de ano, nesse momento de transição, onde a gente faz um balanço sobre tudo na vida, vamos pensar um pouco o que em nós está precisando de cortes para que renasça. O que em nós está parecendo que está morrendo, mas na verdade está se transformando, está surgindo com mais força e com mais vitalidade. Então, vamos refletir um pouco sobre isso. Para um vídeo que não tinha roteiro, um bate-papo, uma conversa, eu acho que eu já aprofundei sobre muitas coisas. Coloca aí nos comentários o que é que vocês acham de trazer novos temas, surgiram novos temas, que vocês querem, que vocês gostariam de me ver falando por aqui. Se esse vídeo te tocou, curta, comente e se inscreva no canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo meu Instagram, minhas outras redes, para que vocês possam me seguir por lá. Se vocês querem mandar alguma coisa no Instagram, manda lá no direct, tá? Sempre vou responder por lá. E nós nos encontramos nas próximas travessias. Virão vídeos novos essa semana para vocês.